Imagine só, você está limpando a casa do patrão e de repente ouve a esposa dele planejar a sua morte. O que você faria nessa hora? Correria? Fingiria que não ouviu nada? Ou enfrentaria tudo de frente? Essa é a história real e impactante que vai prender você até o final. Antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. E olha, se você gosta de se sentir confiante e cheirosa todos os dias, não perde tempo, clica agora no carrinho laranja aqui embaixo e garanta o seu Body Splash exclusivo. Vai transformar a sua rotina. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Eu estava abaixada, esfregando o piso frio da copa, quando ouvi a risada que mudou a minha vida. Uma risada curta, seca, estudada para não chamar atenção, mas que cortou o corredor como um estalo de chicote. Eram quase 11 da noite. O apartamento no alto de um prédio no Morumbi respirava silêncio de mármore depois de um jantar beneficente, e eu só queria terminar a cozinha, pegar o último metrô e chegar em casa, antes que o asma do Miguel piorasse com a friagem. Foi quando parei de esfregar, fechei os olhos e segurei a respiração. As vozes vinham do escritório, a porta apenas encostada, aquele tipo de descuido que gente muito rica comete por achar que o resto do mundo é pano de fundo. É simples, disse a voz da senhora Isadora, a esposa do meu patrão. Ela falava como quem enfileira cristais. Ninguém vai investigar. Faxineira não deixa rastro. Outra voz, masculina, carregada de deboche, respondeu: e se ela falar alguma coisa? Ela não vai falar. Isadora cortou e eu pude ouvi-la jogar uma tampa de caneta sobre a mesa, como quem conclui uma soma. Amanhã, no fim do turno, um acidente no elevador de serviço. Ninguém olha para a câmera do subsolo. E mesmo que olhem, ela tropeçou. Uma pena. A palavra pena ficou vibrando no ar, como metal batido. Eu não deveria ter ouvido nada. Faxineira aprende a ser invisível, a recolher copos sem tilintar, a fechar portas como se fossem nuvens, a sair dos ambientes antes da conversa ficar séria. Mas naquela noite meu corpo não obedeceu. Eu fiquei ali, com a mão molhada no cabo da vassoura, tentando entender como a minha vida tinha sido promovida a obstáculo descartável no meio de um plano que eu nem sabia qual era. O medo não veio de uma vez. Primeiro, veio a confusão. Eu ouvi errado. Impossível. Eu sou a Marina da segunda-feira e do sábado, a moça do pano úmido e do desengordurante. Porque alguém iria me matar. Depois, quando a porta do escritório bateu e passos precisos ecoaram no corredor, o medo desceu inteiro, como água gelada pela espinha. Eu tremi. Tive que encostar a testa na parede, respirar pelo nariz, contar os segundos, esperar a pontada na nuca passar. E me lembrei do Miguel, do rosto dele no escuro, o peito chiando, pedindo o inalador. O medo, quando encontra um rosto para se agarrar, vira coragem de um tipo feio, mas resistente. Terminei a copa do jeito que dava. Lavei as mãos demoradamente, endireitei o avental. A senhora Isadora cruzou a cozinha sem me olhar, deixou o perfume caro no ar, aquele cheiro de flor fria, e disse apenas: amanhã às 6, Marina. Preciso que você venha mais cedo. Sim, senhora, respondi, e foi a minha voz que me surpreendeu. Estava firme. O patrão, o senhor Eduardo, não deu as caras. Ele raramente dava quando a esposa estava no modo comando. Eu o via como uma sombra elegante, um homem que falava baixo, que agradecia com a cabeça e que me pagava em dia. Eu sabia pouco dele, além das notícias que pulavam no celular do porteiro Joel. Lacerda Investimentos compra não sei o quê. Eduardo Lacerda aparece ao lado do governador em evento. Casal Lacerda doa quantia generosa para hospital. Era isso. A minha vida corria em outra rua, mais estreita e barulhenta. A rua onde a panificadora da dona Zuleide, minha mãe, começava a assar pão às 4 da manhã
e onde a gente aprendia a pedir fiado com a mesma educação com que devolvia. Desci pelo elevador de serviço olhando para o chão, o coração batendo no pescoço. O subsolo estava vazio, o corredor úmido refletia as luzes e o Lina, o gato cinza do zelador, cruzou na minha frente como um aviso. Não esperei o ônibus, fui andando rápido até a estação. Cortei por ruas que eu não gostava de cortar. Fiquei no vagão encostada na porta, contando as paradas em silêncio. Em casa, o Miguel dormia de bruços, a bombinha ao lado da cama, o quarto cheirando a creme de eucalipto. Eu beijei o cabelo dele e só então chorei. Chorei baixo, escondido, como quem lava uma ferida que não pode ver. Passei a madrugada entre a pia e a janela, lavando uma caneca que não precisava lavar, olhando a cidade piscar. Eu poderia simplesmente não ir. Ligar dizendo que estava doente, desaparecer, mudar de linha de ônibus, aceitar aquele bico de faxina que a dona Ruth tinha oferecido no açougue do sogro, pedir à minha mãe que falasse com a patroa dela na chácara Santo Antônio para ver se tinha espaço para mais uma. Eu poderia, mas cada vez que eu imaginava ficar calada e seguir, sentia uma coisa pior do que o medo. A sensação de que, se eu me deixasse dobrar naquele momento, eu ia me quebrar para sempre. Eles não me conheciam. Eu talvez fosse invisível para eles, mas não para mim mesma. E o fato de eu ser a faxineira não me fazia descartável. Eu repeti isso como quem aprende um verso. Às 5h20, eu vesti o uniforme, prendi o cabelo, guardei o celular velho na bolsa. Antes de sair, falei com a minha mãe. Mãe, se eu te mandar um áudio dizendo faz o café passado, você liga para a polícia, tá? Que é isso, Marina? Ela perguntou, secando a mão no avental. Mãe, que café, menina? Só faz, mãe, por favor. Se eu mandar isso, você liga para a polícia e fala que sua filha corre risco, dá o endereço do prédio. Ela avaliou meu rosto, que devia dizer muito mais do que eu estava disposta a dizer. Dona Zuleide era mulher de poucas falas e muitos atos. Ajeitou meu casaco nos ombros, apertou minha mão. Deus te acompanhe. E Marina, não volte sozinha se for muito tarde. Não volto. No caminho, mandei mensagem para o Joel, o porteiro do prédio. A gente se conhecia há anos. Ele era o tipo de porteiro que sabia o nome do entregador, o nome do cachorro do morador do 1301, o apelido da filha do síndico, e sabia também quando engolir uma pergunta. Joel, posso falar com você rapidinho quando eu chegar? Ele respondeu com um joinha e um traz pão que ontem você passou direto. Cheguei antes das 6. O céu ainda não tinha nascido e a guarita do prédio parecia um aquário quente. Eu contei ao Joel só o essencial, escolhendo as palavras como quem pisa em uma linha fina. Eu ouvi. Eles falaram de me tirar do caminho. Hoje, ele me olhou comprido. Eu sempre digo para você não ficar até tarde, Marina. Não foi o horário. Foi a porta do escritório. Você gravou? Não. Então vamos fazer assim. Ele coçou o queixo, pesando o cuidado. Você não sai do eixo do elevador com as câmeras do térreo e do segundo. Eu fico de olho no painel. E se qualquer coisa, você corre pra guarita. E... Ele baixou a voz. A Mônica tá de plantão hoje. Aquela minha prima que virou sargento, lembra? Se você me der um toque, eu chamo ela mesmo sem BO. Não quero fazer escândalo. Melhor escândalo do que velório, menina. O elevador de serviço engoliu o meu reflexo pálido. No vestiário 8, a porta abriu no corredor de granito. A casa tinha aquelas paredes que custam mais do que tudo que eu já juntei, e janelas que derramavam a cidade inteira no tapete. Eu entrei na lavanderia, vesti as luvas, rodei a lista do dia com os olhos. Em cima da bancada, uma caneca branca nova, com um bilhetinho rosado. Pra Marina, um mimo para começar cedo. Sorri com raiva. Era isso. O mimo que a gente dá a quem a gente vai empurrar escada abaixo. Joguei a caneca na pia, sem estardalhaço, e preparei meu próprio café numa garrafa velha, aquela que mora na minha bolsa e que ninguém nunca vê. Não bebi nada que eu não tivesse visto ferver. Isadora apareceu já vestida de academia, roupa justíssima, fone no pescoço.
Ela me atravessou com um sorriso que não chegava nos olhos. Que bom que você veio cedo, Marina. Hoje eu preciso que você desça umas caixas lá no subsolo. Nosso motorista deixa no nicho da vaga 21. Sim, senhora. Ela caminhou até a porta, parou, voltou 2 passos. E olha, inclinou a cabeça, simpática. Obrigada pelo empenho no jantar de ontem. Você foi essencial. De nada. Ela saiu. Eu fui até o banheiro de serviço e, com as mãos ainda trêmulas, tirei do bolso do avental o meu celular velho, um aparelho com a tela trincada, desses que a gente salva porque servem para rádio. Abri o gravador e deixei no bolso de dentro. Depois, fui até o escritório. A porta estava fechada dessa vez. Toquei. Nada. Tentei a maçaneta. Trancado. Passei a manhã trabalhando como quem dança em campo minado. Cada objeto que eu tocava podia ser isca, cada degrau, armadilha. Quando chegou a hora das caixas, eu me fiz lenta. Telefonei para o Joel, perguntei do tempo, do jogo do Corinthians, do gato do zelador, enrolei até que não dava mais para adiar. Peguei o carrinho, desci pelo elevador de serviço até o subsolo. Quando as portas se abriram, o corredor estava vazio, mas não aquele vazio de todo dia. Era um vazio que esperava. O ar tinha um cheiro leve de produto hospitalar e borracha, e eu reconheci de longe o par de sapatos caros do homem encostado no final do corredor, fingindo olhar o celular. O elevador começou a fechar de novo, e foi nesse segundo que eu ouvi um clique sutil acima de mim, como se alguém tivesse mexido no quadro técnico. A porta travou no meio, minha garganta secou. Eu não saí. Foi a única decisão que eu tomei na velocidade com que o sangue correu para as pernas. A porta abriu alguns centímetros e parou. E eu fiquei ali, com as mãos no carrinho, olhando pela fresta o homem levantar o rosto. Não era segurança do prédio, não era motorista e definitivamente não era morador. Eu reconheci o rosto dele de uma vez. Kaique, o consultor que eu já tinha visto subir algumas vezes com Isadora quando o Sr. Eduardo estava viajando. Um sujeito de barba aparada no milímetro e relógio que comprava meu bairro. E aí, ele disse sorrindo com um dente de ouro discreto, como quem encontra um conhecido. Você que é a Marina? Eu não respondi. Empurrei o carrinho de volta, o suficiente para acionar o sensor do elevador. As portas fecharam rápido e eu apertei o 28 como quem aperta um curativo. Senti o elevador subir, meu corpo preso entre 2 andares, e só então percebi que eu estava chorando de novo, mas um choro sem lágrima, só o barulho na respiração. Quando a porta abriu no meu andar, eu já estava com o telefone na mão. Enviei para minha mãe a mensagem: "Faz o café passado". Depois, desliguei tudo e guardei no fundo do balde de panos, onde ninguém, absolutamente ninguém, enfia a mão sem motivo. Voltei à cozinha. Isadora apareceu 20 minutos depois, brilhando de suor de academia e desinteresse. Eu percebi um micro desvio no rosto dela quando viu que eu ainda estava ali. As caixas... O elevador travou. Falei com a portaria. Ainda não liberaram. Que pena. Ela tocou no celular, digitou qualquer coisa e então se encostou na bancada, como se fossem amigas conversando sobre receita. Você tem filhos, Marina? Eu senti a pergunta me cutucar por dentro. Tenho um, Miguel. Bonito, Miguel. Ela sorriu com os dentes. Deve ser difícil, né? Cuidar sozinha. Vocês são fortes. Eu admiro. Eu só consegui dizer: a gente dá um jeito. Ela saiu flutuando. Quando a porta bateu, eu ouvi, atrás dos meus olhos, uma voz de menina do meu passado dizendo: seja educada com quem não gosta de você, Marina. Eles ficam confusos. Não era hora de ficar confusa. Era hora de manter o pulso. Às 11, o telefone da cozinha tocou. Eu atendi. Marina, é o seu Eduardo. A voz dele era uma nuvem grave. Sim, senhor. Preciso que você suba um envelope branco para o meu escritório, por favor. Está na gaveta debaixo da cristaleira. Agora? Agora. Encontrei o envelope onde ele disse. Subi as escadas internas até o escritório. Bati e empurrei a porta. O senhor Eduardo estava sentado atrás da mesa.
sem paletó, mangas dobradas, a barba por fazer. Parecia 10 anos mais velho do que nas fotos de jornal. Levantou os olhos, me mediu de um jeito que eu nunca tinha visto. Obrigado, Marina. Pegou o envelope, bateu com ele na palma, estudando o papel, e então, antes que eu virasse, falou: "E desculpe pelos últimos dias. A casa andou tensa." Eu prendi a respiração. O que aquela frase carregava não me deu tempo de tentar decifrar. "Mais uma coisa", ele disse, e o modo como olhou para o teto me fez imaginar que havia câmeras até nos átomos. "Quando você descer, pode avisar a Isadora que eu vou ao banco e só volto de noite? Eu preciso resolver um assunto." "Sim, senhor." "E Marina?" "Senhor, tranque a porta de serviço por dentro quando estiver sozinha. A chave está na gaveta do forno." Ele deixou a frase cair no chão com cuidado. Segurança nunca é exagero. Desci com o coração como um saco cheio. Tranquei a porta de serviço. Mandei um áudio para o Joel dizendo: "Se a Mônica estiver disponível, pede para ela dar uma passada discreta por aqui depois do almoço." Às 2, a campainha tocou. Eu já tinha destrancado a porta de serviço para receber a lavanderia e quase me esqueci disso. Abri sem pensar e a Mônica entrou com um sorriso de prima de porteiro e olhos de sargento. "E aí, dona Marina? Sou a Mônica. Vim trazer um panetone atrasado da síndica." Ela ergueu uma sacola. "Panetone? A senhora não conhece o panetone de agosto?" Ela piscou. "Tradição da casa. Nós duas fomos para a área de serviço e eu contei tudo." Ela ouviu sem interromper, só fazia perguntas curtas, como quem costura uma barra. "Você tem medo de quem? Dela ou do outro?" "Dos dois." Hoje. "Prova." "Só o que está aqui." Tirei o celular do balde e mostrei a gravação que eu tinha começado às 6. O áudio era um mosaico de batidas de panela, passos, água, mas aqui e ali frases reconhecíveis, inclusive a dela. "Ninguém investiga faxineira." Mônica apertou o fone no ouvido e assentiu. "Serve para afundar suspeita. Não é bala de prata, mas é bala." Ela respirou. "Eu vou ficar no prédio, de uniforme, para não parecer o que é. Vou pedir para o Joel mexer na câmera do subsolo com a justificativa do travamento. A senhora, por favor, evite ficar sozinha em lugares sem câmera. E não beba nada que não tenha aberto você mesma. Parece filme, mas é terça-feira." "Obrigada." "Não me agradece. Me dá sinal se virar." Ela saiu na ponta dos pés. A tarde escorreu lenta e eu senti o cansaço entrar atrás dos meus joelhos. Às 5, Isadora reapareceu, toda luz de salão, o cabelo como se tivesse maquiador morando na franja. "Marina, meu marido vai se atrasar. Prepara a mesa do jantar dele, mas deixa só pronto." "E?" Ela sorriu torto. "Vê se consegue finalmente descer essas caixas. Eu preciso disso resolvido hoje." "Eu desço." "Ótimo." Ela deu um passo a menos de mim, como se pudesse me cheirar. "E a propósito, se você está pensando em pedir aumento, esse não é um bom dia." "Não estou." "Ótimo." Repetiu e foi embora. Os corredores da garagem eram um aquário indecente. Peguei o elevador com o carrinho e as caixas, as mãos secas no metal. Dessa vez, decidi que não ia ser fresta. Abri a porta inteira, empurrei o carrinho com o peito aberto. O subsolo estava vazio. As luzes brancas faziam sombra de arame. Dei 2 passos. O barulho veio do lado oposto, um rangido de sola gritando em cimento. Virei com o corpo antes da cabeça. O Kaique já estava perto, os braços soltos, o sorriso educado de predador. "Que demora, Marina. O trabalho de gente simples às vezes atrapalha horas caras, sabia?" "Eu não entendo", falei firme. E foi uma verdade. "O que eu fiz? Se você não sabe, melhor ainda." Ele deu mais um passo. "Vamos resolver isso ligeiro, não vai doer. E pensa no seu filho." Meu corpo reagiu antes da minha mente. Joguei o carrinho contra ele. O choque fez eco. Corri. Mas não corri para o elevador. Corri para o lado, para o corredor que dava nas escadas, onde eu sabia que tinha câmera. Ele veio atrás, pesado. Eu não tinha plano. Só uma bússola, luz
e gente. No meio do corredor, eu gritei o nome do porteiro. Joel! Meu grito acertou o microfone escondido no alto. Eu soube porque um segundo depois, ouvi de muito longe um chega, que não era eco. Era a Mônica. Ela apareceu na curva como uma flecha, uniforme de serviço por fora, arma discreta por dentro da cintura. Levantou as mãos, as palmas para frente, voz de quem dá ordem que se confunde com colo. Você, cidadão, mão à vista. Agora. O Kaique congelou, os olhos com ódio de ter sido visto. Ele levantou as mãos, devagar. A Mônica deu 2 passos, se apresentou. Foi rápida e limpa, algemou. Leu os direitos, chamou o reforço pelo rádio. Tudo num balé que eu nunca tinha visto a olho nu. Eu encostei na parede e chorei com som dessa vez. Joel chegou correndo, o rosto branco, o lina atirado na camisa e segurou meus ombros. Pronto, Marina, pronto, olha pra mim, tá tudo certo. Não estava tudo certo. Ainda tinha a Isadora. Ainda tinha o homem elegante, o jornal, a doação para o hospital, a foto com o governador e a esposa que me chamava de essencial, numa frase que vinha depois de me escrever nas contas como despesa eliminável. A Mônica olhou para mim, adivinhou o próximo passo. Ela está lá em cima? Está. Vamos subir. Subimos os 3, eu, a Mônica, o Joel. No Vigílio de Usiubaro, a porta abriu para o corredor, que já conhecia o peso dos meus passos. A casa estava muda demais. Isadora estava na cozinha cortando tomates com uma faca de chefe, a televisão ligada sem som numa ilha de mármore. Ela nos viu, elevou só uma sobrancelha. O que é isso, Marina? Polícia, senhora, disse Mônica, mostrando a carteira com um movimento curto. Eu preciso que a senhora me acompanhe até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre um possível crime em andamento. Crime? Isadora riu. Na minha cozinha? Você deve estar confundida, querida. Eu não me confundo com o risco dos outros, senhora Isadora. Vamos evitar constrangimentos. Por favor. Isadora parou de cortar, apoiou as mãos na bancada. Fiquei olhando o esmalte perfeito dela e pensei nos meus dedos rachados de água sanitária. Ela respirou como quem se prepara para a fala final de novela. Vocês sabem com quem estão falando? Perguntou, e eu juro que se aquilo fosse um filme, alguém teria vaia no cinema. Eu sou amiga pessoal de gente que manda em mais coisa do que vocês conseguem imaginar. E eu, disse Mônica serena, sou funcionária de uma instituição pública que serve a quem a senhora não consegue imaginar. Vamos! Isadora piscou devagar, pegou a bolsa, o celular e passou por mim como se eu fosse uma mancha não removível. Só me olhou quando já estava na porta. Você está fazendo um erro, Marina. O mundo não tem lugar para quem quer subir o degrau dos outros. Eu só não quero ser empurrada escada abaixo. Ela riu e saiu. No elevador social, a Mônica atualizou o rádio, pediu viatura discreta, avisou a portaria. Joel desceu de escada para não cruzar com ela. Eu fiquei sozinha no corredor por 1 minuto inteiro. E foi nesse minuto que o Sr. Eduardo apareceu. Ele vinha do fim do corredor, sem gravata, o rosto duro e cansado, como uma parede depois da chuva. Ele parou a 2 passos de mim. Eu soube, disse, simples. Eu também. A Mônica, ela está levando. Ele passou a mão no cabelo, olhou pela janela, respirou. Começou e engasgou com um sentimento que eu não sabia nomear nele. Eu falhei com você. O senhor não sabia. Eu deveria ter sabido. Ele apertou o maxilar. A casa onde a gente mora é responsabilidade nossa, Marina. Ele afrouxou um pouco o rosto, me encarou de verdade pela primeira vez. Você salvou minha vida. Não só a sua, salvou a minha. Você entende? Eu entendi. Desconfiava desde cedo que eu não era o alvo primário daquele plano. Eu tinha virado um corpo conveniente para encobrir uma coisa maior. Um desvio de dinheiro, talvez uma assinatura falsificada, um esquema que tinha o nome do marido como garantia. Se eu caísse, eu cairia no lugar de alguém que não poderia cair. Era isso que doía. Eu só fiz o que eu podia, respondi, e senti que a frase tinha mais peso do que o seu tamanho. Ele assentiu, afastou um passo.
Você vai sair daqui agora. Não volta hoje, nem amanhã. Eu vou cuidar, disse e percebeu o perigo semântico da frase. Quero dizer, eu vou garantir que você está segura e que a sua família está segura. Vou disponibilizar advogado. Vou na delegacia mais tarde. E Marina, ele baixou a voz, eu vou acertar as contas comigo. Eu poderia ter dito um monte de coisas. Poderia ter pedido um aumento retroativo de dignidade, uma folga para 3 vidas, uma bonificação emocional, um pedido de desculpas público. Eu só disse, obrigada. Saí com a Mônica e o Joel. Na guarita, trocamos olhares que cabiam em abraço. A Mônica me deu o número dela escrito a caneta no meu braço. Se alguém te liga oferecendo céu e pedindo tua alma, você manda mensagem. E Marina, ela firmou a mão no meu ombro. Você fez certo. A gente acha que gritar pede autorização. Não pede. Dormir naquela noite foi um esporte radical. O Miguel dormiu cedo, abraçado no travesseiro. Sorte de criança que conhece o medo pelos olhos da mãe, não pelas mãos da vida. A minha mãe fez sopa de mandioca, insistiu para eu comer e ficou comigo na mesa trocando de assunto sempre que a sombra da palavra morte passava pela porta. Na TV, os jornais falaram do consultor financeiro detido com material suspeito no subsolo de um prédio de luxo. O resto viria a conta-gotas, como vem tudo o que envolve gente poderosa. Enquanto isso, eu respirava a casa até as paredes me reconhecerem. No dia seguinte, voltei à delegacia para prestar depoimento formal. A Mônica estava lá. O delegado me tratou com gentileza administrativa e o advogado que o senhor Eduardo mandou fazia anotações com caneta cara. Eu contei tudo. Cada palavra que eu escolhi tinha o peso de uma memória que eu não queria carregar sozinha. Os dias seguintes foram um corredor comprido. Isadora não voltou para casa. A imprensa não disse o nome. Os advogados disseram que aquilo se chamava medida cautelar. Eu aprendi expressões novas, como quem aprende nomes de ervas. O Kaique foi formalmente indiciado por tentativa de homicídio e associação criminosa. Isadora por coação, planejamento e o que mais coubesse nos artigos, que a promotora tirava da pasta com calma de quem monta quebra-cabeça. O senhor Eduardo ligou. Não foi uma ligação, foram várias. Primeiro, para saber se eu estava bem. Depois, para me pedir que aceitasse um carro para me levar e buscar enquanto tudo se ajeitava. Eu quis dizer não por orgulho, por uma independência que custou caro, mas eu disse sim pelo Miguel, pela minha mãe, porque ser forte também é recalcular rotas. Ele insistiu em pagar um acompanhamento psicológico. Eu disse sim, sem saber se precisava, e descobri numa sala com um sofá macio que existiam dores que a gente só encontra quando alguém nos oferece um jeito de nomeá-las com segurança. Uma semana depois, nos encontramos no prédio, no mesmo corredor de granito. Ele parecia diferente, não mais velho, só mais nítido. Eu queria te pedir uma coisa, disse, sem rodeios. Na verdade, 2. Fala, senhor. A primeira, eu gostaria que você aceitasse um valor, uma reparação. Não é caridade, é reconhecimento. Ele me entregou um envelope com papel timbrado. E eu queria que você usasse do jeito que achar melhor. O senhor não precisa, eu preciso, cortou sem arrogância. E a segunda, eu estou reestruturando a equipe da casa. Não quero mais ninguém sem registro, sem férias, sem horário decente, sem plano de saúde. E eu quero que você assuma a coordenação disso. Não só aqui, nas outras casas também. Eu respirei as palavras como quem cheira um pão no forno. Coordenar? Sim, eu vi o jeito como você pensa, como você enxerga a casa sem cortar ninguém. Eu preciso disso. A empresa precisa disso. Ele sorriu breve. E eu preciso tentar, de alguma forma, transformar essa desgraça em algo que não seja só desgraça. Eu disse sim, não por gratidão servil, mas por perceber que havia ali uma fresta de mudança que, se eu não ocupasse, seria ocupada por alguém com menos vontade de repartir. Com o dinheiro da reparação,
que não era pequeno, eu quitei as dívidas do hospital, reformei a cozinha da minha mãe, comprei um inalador melhor para o Miguel e aluguei uma sala pequena perto do Largo 13. Abri uma cooperativa com 4 amigas que eu havia conhecido em prédios diferentes: a Jéssica, a Arlete, a Nanda e a Cleide. Demos o nome de Coop Dona Zuleide, porque minha mãe é dessas mulheres que merecem placa em praça. A proposta era simples: diaristas e faxineiras com contrato, com rede de apoio, com preço justo e com segurança. Nada de subir sozinha em lugares esquisitos, sem alguém saber onde você está. Nada de aceitar mimos de quem não teria coragem de olhar seu filho no olho. O processo seguiu. Demorou, como demoram processos que colidem com sobrenomes que pagam páginas de revista. Mas veio. 1 ano depois, numa sala fria, eu testemunhei. Eu ouvi meu nome ser dito com o respeito técnico de quem precisa dele para desenhar os fatos. Ouvi o nome de Isadora sem aplauso. A promotora, uma mulher magra e de voz firme, desenhou uma linha direta entre a ganância e o desprezo. Eu não vibrei quando a sentença saiu. Não bati palma. Não senti vingança. Senti uma espécie de faxina silenciosa. Como se alguém tivesse passado pano no chão do mundo e por 5 minutos a gente visse o azulejo verdadeiro. Depois, o jornal local quis que eu desse entrevista. Eu pensei em dizer sim, por todas as Marias e Patrícias e Elis que entram em casas com tapetes que nunca verão com os próprios nomes. Eu pensei em dizer sim por todas as vezes que a gente é tratada como peça de reposição, mas não falei. Eu escolhi outro microfone, o da cooperativa. Fizemos palestra em escola técnica, reunião com síndicos, curso de segurança básica com a Mônica, que virou nossa consultora não oficial. Ensinamos coisas simples que salvam vida: dizer onde você está, combinar palavra-código, confiar na própria pulga atrás da orelha. O senhor Eduardo mudou o jeito de andar no próprio corredor. Não ficou bonzinho de novela, não me chamou de da família. Isso, aliás, foi o que mais respeitei. Ele entendeu que respeito e confusão afetiva não são a mesma coisa. Ele se separou de Isadora sem espetáculo. Ele trabalhou como quem derruba a parede e reconstrói do zero. A gente conversa às vezes sobre o Miguel, que ganhou bolsa numa escola boa depois que um projeto social cruzou o nosso caminho. E sobre a cooperativa, que ganhou contrato fixo com alguns dos escritórios dele. Não foi nenhum milagre. Foi trabalho, escolha e um tanto de vergonha bem posicionada. Houve dias em que a memória voltava como cheiro de água sanitária que teima em ficar nas mãos. Um barulho de porta batendo, uma risada ensaiada, um corredor vazio demais. Nesses dias, eu fazia café para minha mãe, levava o Miguel ao parque e na hora em que o sol grudava na antena do prédio da frente, eu repetia. Eu ouvi a minha sentença e escrevi outro final. Dizia em voz alta, para escutar não só com o ouvido. Teve uma vez, meses depois, em que encontrei a Isadora. Não foi planejado. Eu saía do fórum com a Mônica e ela vinha entrando, escoltada, cabelo preso, rosto limpo de maquiagem e coragem. Ela me viu, me olhou de um jeito estranho, como quem olha uma foto fora de lugar. Eu não desviei. Ela parou por um segundo. Você venceu, disse, num sussurro que não era pedido de desculpa, nem bravata. Era só constatação. Eu vivi, respondi. Ela franziu a testa, como se não entendesse a diferença. Talvez não entendesse. Não era meu trabalho explicar. Na inauguração do nosso pequeno escritório reformado, pendurei na parede uma fotografia que o Miguel tirou com a câmera emprestada da escola. Uma mão com luva de látex, apertando com força, outra mão enrugada, sem nenhuma luva. Embaixo, coloquei uma frase que tinha me vindo certa manhã, entre o pão e o ônibus. Cuidar é a arte de quem sabe o preço do que não tem etiqueta. Foi ali, diante daquela parede, que eu entendi, sem precisar de psicóloga, de delegado ou de advogado, o que eu tinha feito depois de ouvir o que eu nunca deveria ter escutado. Eu tinha me escolhido.
Tinha escolhido que a minha história não ia ser rodada em câmera de segurança com baixa definição, que o meu nome não seria um item na coluna de fatalidades, que o Miguel não herdaria uma narrativa de medo como herança. Algumas noites, quando o ar da periferia entra mais frio e o barulho das motos pinga nos telhados, eu ainda lembro do corredor do subsolo, da sola de borracha escorregando em cimento, do meu grito batendo no microfone invisível. Não dói mais. É como uma cicatriz que o dedo reconhece sem procurar. Eu deito, escuto a respiração do Miguel lá no quarto, o ronco leve da minha mãe na rede e agradeço. Não o milagre, mas a rede. Joel com seu traz pão, Mônica com seu não me agradece, me dá sinal. Senhor Eduardo com seu eu falhei e agora eu faço. E eu mesma com o meu não bebo nada que não vi ferver. Escrevo isso numa terça-feira que cheira a pão de queijo e produto de vidro, enquanto a luz da tarde corta a mesa de fórmica e desenha os anos que eu ainda tenho para aprender. O mundo continua sendo o mesmo lugar que escolhe e descarta com a mesma pressa. Ainda tem gente que sorri antes de empurrar. Ainda tem elevador que trava. Mas também tem mulheres que combinam palavras código. Porteiros que viram anjos. Sargentos que chegam na curva. Patrões que aprendem a ser donos de si antes de achar que são donos dos outros. E tem faxineiras que escutam a própria vida e descobrem que mesmo quando o mundo tenta sussurrar pena atrás da porta, a gente pode abrir, acender as luzes e responder presença. Porque foi isso que eu fiz. Fui presença na minha própria história. E quando alguém tentou escrever meu fim num corredor de garagem, eu segurei o cabo da vassoura, olhei a cidade refletida no chão e com as mãos ainda cheirando a sabão, virei a página.